Olá, família Igreja da Cidade! Estamos hoje em mais um estudo nessa campanha Viva Saudável, onde temos trazido aquilo que Jesus nos entregou para termos uma vida mais equilibrada, de acordo com aquilo que Ele entregou para a gente, buscando cada vez mais o equilíbrio na nossa saúde física, os alimentos, a atividade física, como também nas nossas emoções, os pensamentos, as nossas vontades, como estão as nossas emoções, nosso coração e também a nossa vida espiritual, que é justamente o estudo de hoje, cuidado com a saúde espiritual. E eu queria ler com vocês um texto que o apóstolo Paulo escreveu, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27, onde ele vai nos trazer como nós podemos trazer a importância da nossa saúde espiritual, comparando aí com os atletas. Diz assim o texto: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Uau! E é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, sobre um treinamento que não é fácil. É um treinamento que exige uma questão de mudança de hábitos, a mentalidade diferente para que a gente possa, cada vez mais, um dia de cada vez, 1% a mais ser melhor do que como foi o dia anterior. Não é da noite para o dia, mas que a gente pode sim trazer hábitos espirituais que, começando hoje, vão repercutir na nossa vida ao longo dos anos. Os seus hábitos são os seus passos para a sua saúde espiritual. E aqui o estudo traz a questão de um acróstico dessa palavra hábitos, que eu queria conversar um pouquinho com você. Hábitos são ferramentas, são opções que você pode adquirir, que começando um pouquinho de cada vez, vão ajudar a que a jornada e a caminhada seja mais bem sucedida. E aí o H da palavra hábitos, hora silenciosa. Eu sei que Deus constantemente Ele está falando com a gente através da natureza, através de uma música, um versículo, uma cor, uma situação que aconteceu. Mas é importante a gente ter uma hora silenciosa, aquele momento onde a gente de fato vai se desconectar de tudo e buscar naquele momento intencionalmente ouvir a voz de Deus através da oração, da meditação. Geralmente eu costumo fazer esse momento logo no começo do dia e eu compartilho com vocês disso, como aquilo que eu busco nos meus primeiros minutos me ajudam a, durante o dia, eu buscar para o meu espírito as verdades do céu para a minha vida e para a sua vida também. O A, amigo de oração. Como é importante a gente ter alguém que caminhe com a gente na jornada, para a gente abrir o coração, para a gente falar das nossas lutas, dos nossos desafios. Então faz parte uma amizade saudável que vai te ajudar a você conseguir consolidar hábitos que vão ajudar na sua vida espiritual. O B, Bíblia. Bíblia, leitura da Bíblia. Sabe, tem um junior que ele testemunhou quando acabou o ciclo do 30 semanas, que foi algo muito interessante. Ele estava meio rebelde na casa dele, estava meio desobediente, e a mãe dele colocou como castigo ser obrigatório ele ler alguns versículos por dia. Eu não lembro exatamente se eram 3 ou eram 5, mas eram alguns versículos. E aquele junior começou, talvez até com raiva, mas ele começou ali, de forma obrigada pela mãe, a ler os versículos. E ele conta que ele foi criando ali uma paixão pela palavra de Deus. De 3 versículos, ele naturalmente foi aumentando para 6, para 10, até que ele estava lendo um capítulo por dia, 2, 3 capítulos da Bíblia por dia. Porque aquilo não estava sendo mais uma obrigação, mas aquilo que ele começou como algo pequeno se transformou em algo prazeroso. E ele não era mais obrigado àquilo. E claro que cada vez que a gente não só lê a Bíblia, mas medita nela, a nossa vida vai ser transformada. Então, talvez você não tenha o costume de ler a Bíblia diariamente, talvez 3 capítulos por dia é muito para você. Lê um versículo por dia. Vá aumentando, vá para um Provérbios, depois Salmo, Novo Testamento, lê um pouquinho do Antigo Testamento, mas para que você tenha uma vida espiritual saudável, você precisa ter esse hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Bíblia, o I, integração com a igreja.
como nos ajuda a crescer espiritualmente, como é prazeroso estarmos aqui. A gente fala que a nossa igreja é de fato uma igreja família, porque essa integração, aquilo que talvez a gente não encontre na nossa família espiritual, na nossa família biológica, ou até encontra, mas aqui se completa, porque Jesus instituiu a igreja e tudo que ele faz é muito bom. Então que você possa estar buscando também nesse movimento de campanha Viva Saudável. Se você, por um acaso, parou de servir na igreja, mesmo que não seja presencial, você consegue servir nas salas de oração, você consegue servir em tantos lugares aqui de forma online. Então, participe e busque a integração com a igreja. Ter texto bíblico é tão importante também, memorizarmos alguns textos bíblicos, sei lá, colocar ali no espelho do banheiro ou na geladeira da cozinha e a gente vai lendo e ali vai nos ajudar, vai ser uma ferramenta para que a gente possa batalhar com o que vier ali, que a gente vier encontrar, a gente vai trazer à memória o que traz esperança através dos textos da palavra de Deus. Oração, jejum e oferta. Prepare-se, prepare o seu coração. Você pode criar esse hábito de ter uma vida de oração constantemente orando. A gente não enche as nossas mentes com preocupações, a gente não conversa com a gente mesmo. A gente pode trazer todos esses pensamentos para Deus através da oração. Jejum, que é um hábito espiritual, não muda Deus, mas muda a gente. E também a oferta, onde a gente está dizendo que as nossas finanças, nossa vida espiritual também pertence ao Senhor. É um hábito espiritual também a entrega de ofertas, de dízimos e de primícias. E essa satisfação, tudo aquilo que Deus nos deu, nós vamos ser satisfeitos, vai ter dias que vai ser mais difíceis, vai ter dias que a gente vai ter que buscar o fruto mesmo da alegria, porque talvez a vida não vai estar trazendo momentos para a gente estar feliz ou estar alegre, mas quando a gente tem o nosso coração satisfeito em Deus, naquilo que Ele nos entregou, nós teremos uma vida abundante. Amém? Agora vamos para os nossos 3 pontos do estudo, para que a gente possa desenvolver hábitos que trarão saúde espiritual, baseado naquele texto que eu li no começo de 1 Coríntios. O primeiro é: discirna espiritualmente. Diz assim no versículo 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A gente não pode semear sementes que são terrenas para adquirir algo espiritual. Nós precisamos olhar para situações com um olhar espiritual. Como está a minha vida? Por que eu tive essa reação? Como eu posso ajudar essa pessoa? Por que essa pessoa teve essa reação? Através dos olhos espirituais. Sabe, Jesus falou assim para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós temos um lado espiritual, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E para que a gente possa ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos olhar para ela com os olhos espirituais. E assim diz no texto: os hábitos terrenos são frutos da persistência e determinação. Quanto mais persistentes e determinados nós somos naquilo, nós vamos colher frutos que são terrenos. Porém, os hábitos espirituais são frutos do quebrantamento e da dependência. Que o seu coração possa ser cada vez mais regados de sementes de quebrantamento e de dependência naquilo que Jesus vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Segundo, mantenha sua mente focada no propósito. Aqui a gente falou sobre mudança de mente que vai trazer hábitos novos para a nossa vida. Diz assim, sendo assim, no versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Sabe uma coisa interessante? A palavra pecado grego significa amartia, que é literalmente errar o alvo. Quando nós estamos olhando para Jesus, mas por um acaso nós tivemos uma atitude errada, aquilo que a gente estava ali prosseguindo para aquele propósito, é quando nós pecamos. E aí vem a seguinte frase: nós não pecamos quando caímos, mas quando perdemos o nosso propósito. Quando a gente está lá esmurrando o ar, como diz o texto, quando a gente está lá fazendo algo que Jesus pediu para a gente não fazer, nós estamos perdendo o nosso foco. E quando a gente perde, a gente acaba tendo que recomeçar. Tudo bem, nós temos aí a entrega de Jesus para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que você tenha perdido o alvo, tenha pecado mais de uma vez, busque hoje
Hoje eu quero 1% a mais ser melhor do que eu fui ontem nas minhas atitudes espirituais. E busque, como a gente falou, com aqueles hábitos. Não precisa começar todos de uma vez, um depois o outro, mas sempre busque olhar para Jesus, como diz assim em Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que tem... Talvez uma amizade, talvez alguma série que você tenha assistido, talvez algum tipo de conversa, algum hábito que tem perdido o seu alvo de olhar para Jesus. E talvez você sempre está pecando e errando naquilo porque algo precisa ser tirado. Sabe, na corrida, pesos desnecessários atrapalham a corrida, seja o peso do corpo, né? Quando a gente está um pouquinho mais acima do peso, a gente cansa mais para correr, ou seja, equipamento, se você não está com a roupa adequada, se você está com, sei lá, um celular pesado, carregando uma mochila, isso tudo vai perder o seu foco na sua corrida. Então, se livre desse pecado, desse peso desnecessário, para que você possa alcançar o alvo e ter a sua saúde espiritual equilibrada. Terceiro e último, governe os seus impulsos. 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ninguém quer ser reprovado. E muitas vezes nós somos reprovados por nossos próprios erros, quando a gente não consegue governar nossos impulsos, não é verdade? Às vezes ali uma fechada de alguém no trânsito, às vezes os filhos ali que estão testando os nossos limites, talvez alguém que tirou a paciência, talvez uma situação que tira você ali da linha. Mas com Jesus nós podemos, através do Espírito Santo morando em nós, governar os nossos impulsos. Não deixe que pequenos desejos roubem de você conquistas eternas. Amém? Então, lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que você possa guardar, proteger e buscar a saúde no seu espírito, para que assim você possa viver tudo aquilo que Ele te entregou. Amém? E se você por um acaso está aqui assistindo esse vídeo e ainda não está participando de uma célula, manda um e-mail para nós, querocélula@igrejadacidade.org.br. Temos células espalhadas até no mundo, de forma online acontecendo. Então, se por um acaso na sua cidade não tem uma igreja da cidade, nós temos uma célula para atender você no fuso horário que você estiver. Mas conecte-se, busque, isso vai te ajudar na sua caminhada da sua vida saudável. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana.